Fala Big Geeks! Nesse vídeo nós vamos falar de Galaxy M32, o sucessor de um dos smartphones que mais fizeram sucesso aqui no Brasil no ano passado. Estou falando do Galaxy M31, que se destacava por trazer recursos e especificações próximas do Galaxy A51 e bem superiores ao Galaxy A31. Nessa geração aqui com o M32, isso meio que ficou para trás, isso porque em características técnicas e em recursos ele está bem próximo do Galaxy A32 e está bem distante do Galaxy A52. Para piorar um pouquinho mais, a bateria, que era o destaque do M31, trazia 6.000 mAh, nessa geração diminuiu de tamanho, contando agora com 5.000 mAh. Apesar desses detalhes, hoje, atualmente, vale muito a pena comprar o Galaxy M32. E você quer entender o porquê? Então assista esse vídeo até o final, porque eu vou explicar tudo direitinho para vocês. Mas antes, chegou a hora de você ir deixando aquele like esperto aqui no vídeo. E você que ainda não é inscrito, aproveita também para se inscrever no canal, ative o sininho para receber as notificações de todos os novos vídeos. Aqui tem vídeos diários, então ative o sininho para perder nenhum deles e torne o Big Geek você também. Algo bem legal aqui do Galaxy M32 é o seu design. No M31, assim como acontecia antigamente com a família Galaxy M, o visual não era feio, mas era bastante simples. A Samsung não usava tanto no acabamento dos seus aparelhos. Isso ficou para trás com o Galaxy M32, que tem um visual bem chamativo. Aqui, olha só, quando vai batendo a luz, vai mostrando os efeitos coloridos. E temos uma traseira que não é lisa, ela traz alguns detalhes e ficou muito bonito. A moldura que abriga as câmeras tem esse formato quadrado e fica aqui no canto. E apesar de manter o acabamento em plástico, tanto na traseira quanto nas bordas, não há dúvidas de que o smartphone está muito bonito e está bem mais bonito do que o Galaxy M31. Ele tem uma espessura de 8,4 mm e o seu peso é de 180 gramas. Aqui no detalhe vocês podem ver o botão de volume e também o sensor de tais, que também é o botão liga-desliga. Na parte superior temos o microfone e reparem aqui na moldura que abriga as câmeras. Ela é um pouquinho saltada, mas não muita coisa em relação à traseira do aparelho. Aqui na parte inferior temos uma entrada P2 para fone de ouvido, microfone utilizado para as ligações, a entrada USB tipo C e o alto-falante externo. E aqui nessa lateral temos a bandeja do SIM card, temos aqui um total de 3 slots, sendo possível utilizar simultaneamente 2 chips mais um cartão de memória. O Galaxy M32 conta com o display Always On e o sensor de tais, como eu já mostrei para vocês, fica aqui na lateral do aparelho. Ele tem uma boa velocidade de desbloqueio, apesar de não ser instantâneo. Mas está aqui, ó. Tocando, ele faz a detecção e desbloqueia para a tela inicial. E ele conta também com desbloqueio facial, esse sim bastante rápido na hora de desbloquear. Aqui mostrando o áudio para vocês. Ele é mono, infelizmente. Sai apenas aqui por baixo. Olha só, consigo abafar completamente, colocando o dedo em cima do alto-falante externo. E aqui mostrando o display do Galaxy M32. Temos aqui uma tela AMOLED de 6,2 polegadas com resolução Full HD+, 2400 por 1080 pixels, com a proporção de 20:9 e taxa de atualização de 90 Hz. Aqui mostrando os ângulos de visão, que são muito bons. É uma tela com uma qualidade bem legal. E aqui no detalhe vocês podem conferir as bordas da tela. Reparem que a câmera frontal fica aqui nesse recorte formato de gota e ela tem 20 megapixels. E aqui mostrando a borda inferior, que é um pouquinho mais espessa. A tela tem uma qualidade bem legal. Temos aqui um display AMOLED com brilho máximo que chega até 800 nits e destaque aqui para a taxa de atualização de 90 Hz, o que deixa a interface mais suave, mais fluida. Temos aqui no Galaxy M32 o Android 11 e a interface One UI 3.1. E temos aqui todos os recursos que a gente está acostumado a ver na interface One UI mais recente. Temos aqui, por exemplo, a tela Edge, que traz atalhos para aplicativos, tem um atalho também para a gaveta de aplicativos. Por aqui você pode ver uma bússola, dá para você acessar os principais contatos, acessar a lanterna.
Então a tela OLED aqui permite você acessar vários tipos de funções diferentes, inclusive tem atalhos para você já acionar os aplicativos em tela dividida. O interessante é que na One UI 3.1 não só dá para abrir os aplicativos em tela dividida, como você também pode salvá-los para poder usar no futuro e pode deixá-los abertos na multitarefa. O M32 também suporta os aplicativos em janela pop-up, tem suporte ao tema escuro, tem suporte ao Dual Apps, você pode ter 2 Facebooks, por exemplo, cada um com uma conta diferente. Ele conta com o display Always On, conforme eu já mostrei para vocês, e a interface no geral tem uma boa velocidade, apesar que em alguns poucos momentos ela apresenta alguns engasgos, principalmente quando você está abrindo o aplicativo ou está fazendo as primeiras rolagens na tela, como por exemplo no YouTube ou no Gmail, às vezes você percebe alguns pequenos engasgos. Isso acontece também com o Galaxy A32, mas no A32 isso acontece com bem mais frequência do que aqui no Galaxy M32. E acredito que a interface tem uma melhor resposta no M32 quando comparado com o A32, porque esse aparelho traz mais memória RAM. Ele vem com 6 GB de RAM contra 4 GB do Galaxy A32. Mas exceto por isso, as especificações dos aparelhos são basicamente as mesmas. Ambos trazem o chipset Helio G80 fabricado pela MediaTek, que traz 8 núcleos, 2 da série A75 rodando até 2 GHz e mais 6 da série A55 rodando até 1,8 GHz. E a GPU é a Mali G52 MC2, ela traz 2 núcleos. O M32 também conta com 128 GB de armazenamento e traz uma bateria de 5.000 mAh. Considerando a faixa de preço e a categoria desse aparelho, ele vai trazer um bom desempenho não só com os jogos, mas também rodando os aplicativos. Infelizmente, como eu falei para vocês, em alguns momentos você pode perceber alguns engasgos na interface, mas isso acontece com pouca frequência e uma frequência bem menor quando comparado com o Galaxy A32. Agora, um ponto que decepcionou aqui no Galaxy M32 é na sua bateria. Não que ela tenha uma autonomia ruim, muito pelo contrário, ela se saiu muito bem. Acontece que a geração anterior, o M31, trazia 6.000 mAh e agora temos 5.000 mAh aqui no M32. Então a capacidade reduziu e vai fazer falta, vai trazer um impacto na autonomia de bateria nesse aparelho. Com o brilho da tela em 45%, o M32 gastou 4% de bateria durante 1 hora de ligação, 10% assistindo 1 hora de vídeo no YouTube, 2% gravando um vídeo de 10 minutos e 7% navegando no GPS através do aplicativo Google Maps. As marcas são muito boas, é uma bateria que vai durar até 2 dias de uso, dependendo do seu perfil de uso, mas com certeza a autonomia está menor quando comparado com o M31. E o pior de tudo é que a diferença na autonomia é bastante grande entre o M31 e o M32. Para vocês terem ideia, o M31 gastou 5% apenas de bateria durante 1 hora de vídeo no YouTube, contra os 10% do M32. E o motivo aqui acredito que sejam 2. O primeiro é a redução na capacidade de bateria e o segundo é a tela com taxa de atualização de 90 Hz. É importante lembrar que o M31 trazia apenas 60 Hz, o que consome menos energia. É possível você ter uma maior duração de bateria reduzindo a taxa de atualização do M32 para 60 Hz. Mas apesar da redução de bateria, ainda temos aqui uma excelente autonomia nesse aparelho, então acredito que seja um ponto onde as pessoas não precisam se preocupar. Quanto às câmeras, temos aqui no M32 4 sensores traseiros. A câmera principal tem 64 megapixels e abertura de 1.8. Ele conta ainda com lente ultra-wide de 8 megapixels com abertura de 2.2 e ângulo de visão de 123 graus. E mais 2 câmeras de 2 megapixels com abertura de 2.4. Uma para o modo macro e outra para detecção de profundidade. Câmera frontal tem 20 megapixels com abertura de 2.2. O Galaxy M32 consegue filmar no máximo em Full HD a 30 quadros por segundo e não é possível trocar entre as lentes durante a gravação. Comparando com o A32, é basicamente o mesmo conjunto de câmeras. O A32 traz uma lente macro, um detector de profundidade com maior resolução, são 5 megapixels, contra os 2 megapixels aqui do M32, mas não espere uma grande diferença de qualidade de imagem. O sensor principal e a lente ultra-wide têm a mesma quantidade de megapixels e a mesma abertura, então pode esperar uma qualidade semelhante entre os dois aparelhos. E os dois mandam muito bem em fotos e vídeos. O M32 traz estabilização de imagem para a lente ultra-wide e para a lente principal. Infelizmente, só ficou devendo estabilização de imagem para a câmera frontal. Ele conta com modo retrato, suporte ao HDR para todas as lentes e também suporte ao modo noturno, também para todas as lentes.
Considerando a categoria do Galaxy M32, o seu preço, eu acredito que ele se saiu muito bem em fotos e vídeos. A câmera macro, no entanto, é bastante simples. Ela tem um foco fixo, uma resolução muito baixa, de apenas 2 megapixels, e você precisa ficar a uma distância entre 3 e 5 centímetros do objeto para conseguir capturar uma foto com uma boa qualidade. Agora vamos ao que interessa. Vale a pena investir no Galaxy M32? Bom, vocês viram que as diferenças entre o M32 e o A32 não são muito grandes em relação ao M31 quando comparado com o A31. O M31 era muito superior e ficava próximo ao A51 em desempenho e também em recursos. Isso não acontece com o M32, que tecnicamente está muito semelhante quando comparado com o A32 e está bem distante aqui do A52. E ainda temos aquele problema da bateria que encolheu aqui no M32, caindo dos 6.000 mAh para apenas entre aspas, ainda é uma ótima capacidade, mas diminuiu de tamanho e são 5.000 mAh. Ainda assim, esse aqui é um aparelho muito bom. Ele foi lançado com um preço totalmente fora da realidade, R$ 2.399, mas no seu lançamento a Samsung colocou o aparelho numa promoção durante o mês de agosto, onde ele custaria R$ 1.999. No vídeo de unboxing eu já tinha alertado que dificilmente o preço do M32 subiria para R$ 2.400. Isso realmente aconteceu e, na verdade, o preço até caiu bem mais agora no mês de setembro. Hoje já é possível encontrar esse aparelho na faixa dos R$ 1.400 à vista e R$ 1.500 a prazo, ou seja, um preço muito próximo do Galaxy A32, que custa R$ 1.350 à vista ou R$ 1.450 a prazo. A diferença de preços entre esses dois aparelhos é muito pequena, de apenas R$ 50. Mas o M32 traz pelo menos uma vantagem, que é a maior quantidade de memória RAM. Isso reflete numa melhor experiência durante o uso da interface. O A32 é um aparelho muito bom, mas ele apresenta alguns engasgos durante o uso da interface. A gente percebe isso em algumas situações. Isso ainda ocorre com o M32, mas com uma frequência muito menor. Então, pela experiência de uso, vale mais a pena pagar esses R$ 50 de diferença e ficar com o M32. Não espere muitas diferenças entre o M32 e o A32, tanto que nessa geração está menos vantajoso, digamos assim, comprar um aparelho da linha M quando comparado com a linha A equivalente. Mas ainda assim, o M32 é uma ótima opção. É uma pena que ele tenha ficado tão distante nessa geração quando comparado com o Galaxy A52. Então, resumindo, apesar de não ter o mesmo brilho da geração anterior na questão da bateria, na proximidade em recursos com um aparelho da linha A superior, apesar desses detalhes, o M32 acaba sendo uma ótima opção, principalmente pelo seu preço atual, onde ele está muito próximo do A32, mas trazendo a vantagem de vir com mais memória RAM e trazer uma melhor experiência no uso da interface. Bom, galera, então é isso, vou ficando por aqui, espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Não esqueçam, por favor, de deixar aquele seu like que ajuda muito o Brasile Geeks, e você que ainda não é inscrito, fica o convite para se inscrever e torne-se Big Geek você também. Grande abraço e até o próximo vídeo. Fui!